A terra tem sede, é fraca, pálida, tem cor de doença. Se eu falasse para você que estamos mostrando um deserto, você provavelmente acreditaria. Mas não. Seria surpresa demais afirmar que esse aí é o Rio Doce? Para seu José, nada poderia ser mais triste. Em 64 anos, ele nunca viu um dos rios mais importantes do país virar pó. E como é que o senhor se sente vendo o rio morrendo? Porque a cidade depende do rio. Se o rio morrer... A cidade também morre. Não morre só a cidade, como morrem os moradores também, dos bairros da cidade, dos bairros altos, tudo, né? Que é os bairros difíceis de água, né? Então... Colatina enfrenta a pior seca dos últimos 40 anos. 2 anos atrás, o Rio Doce tinha mais de 1,5 metro de profundidade, mas chegou ao volume absurdo de apenas 3 centímetros. Então, normalmente aqui a água bateria na altura da nossa cintura, mais ou menos, né? No período normal, seria essa faixa aí agora, entendeu? Mas com esse período de seca que você está vendo, é isso aí que você está vendo aí. Infelizmente a água está difícil lá de cá, você não consegue, você consegue estar até aí andando a pé tranquilamente. Parece um deserto isso aqui, né? É, tá tipo deserto, sol quente e muita areia, né? O rio nasce na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, e se estende ao Espírito Santo. Ele tem uma área de mais de 82 mil quilômetros quadrados, o que equivale à superfície de um país como Portugal, por exemplo. Passa por 230 municípios, 28 só aqui no Espírito Santo. Uma fonte de vida que está secando rapidamente. Por quê? Porque nós temos 375 mil nascentes. E 90% dessas nascentes não estão protegidas. E são elas que abastecem o Rio Doce ao longo do ano. Ora, na estação seca, nós só vamos ter água se essas nascentes estiverem produzindo água, ou seja, estiverem com água acumulada para poder soltar água para os rios. O Rio Doce já foi navegável, tá entendendo? Eu andei no vaporzinho navegável daqui para Linhares, tá entendendo? Hoje você não passa de canoa. A água bate na canela, né? Você atravessa o Rio Doce sem molhar o joelho. No norte e noroeste nós temos um desmatamento maior do que a região serrana e do que parte da região sul do estado do Espírito Santo. E pelas condições de relevo e posição geográfica do norte, nós estamos com características muito próximas do semiárido nordestino. Nessas regiões, a seca se espalha como gangrena. Vemos plantações amareladas, gado se definhando. A impressão que se tem é que a vida por aqui está com os dias contados. Itarana e Itaguaçu são 2 municípios do noroeste do estado que vivem basicamente da economia agrícola. Aqui na região existem mais ou menos 900 produtores rurais que dependem única e exclusivamente de um rio, o Rio Santa Joana. E é exatamente sobre esse rio que eu estou agora. Ele secou completamente há 2 meses. Fica até difícil de imaginar que tinha 1,5 metro de profundidade aqui, né? Helder, a gente está fazendo uma coisa desagradável agora, né? A gente está batendo um papo, conversando no meio do rio. Sim, rapaz. É muito triste a situação que a gente está passando aqui. E aqui tinha 1,5 metro de profundidade, né? 1,5 metro de profundidade, a água passava aqui, ó, toda a força aqui. E nunca podia imaginar ninguém que um rio desse ia secar. E se o rio morre, tudo que está em volta vira um cemitério. A fazenda em que Elton mora junto com o irmão tem 110 hectares. Boa parte é plantação de café, que está praticamente condenada. Vocês podem ver aqui, ó, a florada se perdeu toda. Você passa a mão, não fica mais nada. Tudo seco, né? Tudo seco. Olha, perdeu tudo. O Elton já perdeu 4 hectares de café. E a gente vê que é uma área bem grande, né? Porque ela começa lá de cima, né? Como a gente pode ver agora,
e vem descendo, né? Já tem uma parte prejudicada aqui à direita e agora à esquerda, esse cenário aqui triste de se ver, né? O pior efeito da seca, né, Elton? Com certeza. Então a nossa área de café hoje são 50 hectares aqui na fazenda, 30 de banana. Desses 50 hectares de café, nós arrancamos 4, que são esse aqui. 4 hectares de café são em torno de 12 mil plantas de café. E como vocês viram ali anteriormente, acredito que já é certo aí 50% de perda. É um conjunto de fatores. Quer dizer, nós temos o fator climático, que é a falta de chuva. Um ponto também importante é que a água não tem sido dada a importância devida a ela. Quer dizer, ela é fundamental para a vida humana, para a vida dos animais, né, para os alimentos que nós temos, mas só se lembra de água quando nós temos problemas de agravamento de crise. Aí é preciso que nós aprendemos a fazer o exercício do uso coletivo do recurso que a gente tem, que é só aquela quantidade, até que a normalidade volte. Então é como se a gente vai ter que fazer esse exercício, aprender a conviver com a água que está dentro do copo. E dizer o seguinte, olha, a água do copo é essa, é X litros, então nós vamos ter que utilizá-la até que a normalidade volte. E é seguindo essa consciência que em Colatina, muitas pessoas como Dona Estela vão economizando em tudo que for possível. Inclusive eu aqui, ó, nas minhas plantinhas, eu economizo da seguinte maneira, o ar-condicionado aqui, na hora que eu utilizo o dia todo, né? Então eu utilizo a água que cai para poder molhar minhas plantinhas. Passar pano na loja, não lava a calçada, não lava todo, não lava as frentes da loja. E nós estamos aqui fazendo das tripas o coração para não prejudicar esse pessoal que mora no morro. E amanhã nós vamos a 2 cidades que ficam em pontos extremos da região metropolitana. Lugares em que a água só chega de carro-pipa. A água não chega pelo encanamento, só vem de carona no carro-pipa. É a seca que atinge regiões extremas da Grande Vitória. Opa! Boa tarde, tudo bem? Pode chegar rapidinho aí? Sim, boa tarde. Meu amigo, só uma perguntinha. Tem água por aqui? Não. Não tem? Só se o carro-pipa trazer, senão não tem água. Na caixa, na torneira, não? Na torneira. Não tem água. Vazio. Se o carro-pipa trazer água, a gente tem água, senão nada é feito. E na torneira, nenhuma gota d'água mesmo, o que infelizmente não é nenhuma surpresa. Eu cheguei para almoçar meio-dia, fui dar banho no meu neném para ir para a escola. Não tenho água, dei banho nele hoje de cavalo, no balde. Não tem água. Elias faz o que pode. Água por aqui, quando vem, é uma vez por dia e só. E saber em que horário do dia ela vai aparecer, aí já é pedir demais. Aqui tem até alguma roupa para lavar aqui, né? Mas... Tem sim, tem. Aí tem que chegar água, né? Para acabar de agilizar isso aí, né? Aqui não terminou ainda não, né? Não, terminou. Tem mais um pouco dentro do balde aqui ainda, mais um pouco de roupa para lavar. Tem que ter água, né? Se não tiver água, vai ficar assim, né? É isso que nós encontramos em Cidade Nova da Serra, uma comunidade da zona rural que fica ao norte da região metropolitana da Grande Vitória. Há cerca de 600 pessoas que moram aqui dependem do córrego Chapada Grande, mas ele está no volume morto há mais de 2 meses. Aí, com isso, o reservatório, que tem capacidade para 60 mil litros, fica desse jeito, vazio. Seco, completamente seco. Nós temos só, na verdade, um poço ali de sucção, que na verdade é um local que a gente recebe água do rio, rio esse que está completamente seco, córrego na verdade que está completamente seco, e esse poço ainda consegue ter o nascimento ali de um certo volume de água ainda, ou seja, ela brota, a gente tira essa água, faz a captação dela e
faz a distribuição, o tratamento e distribuição. Mas só que apenas isso não é suficiente. Cidade Nova precisa extrair água do município vizinho para conseguir sobreviver. Pegando água de Timbuí, que é o município Fundão, fazendo o transporte dessa água e fazendo a distribuição dela. Agora, quantos carros-pipa são necessários, mais ou menos, para fazer o abastecimento de todas as casas? 7 caminhões-pipa. Na verdade, nós temos aqui uma demanda atual de 70 metros cúbicos de água. E o pouco que a gente consegue extrair ainda do manancial, a gente soma com essa metragem cúbica que vem de Timbuí e completa a distribuição. O senhor nunca viu o rio tão baixo assim, né? Não. Do tempo que estou aqui, há 15 anos que eu conheço aqui o Rio Jucu. Mas nessa situação que ele está, eu nunca vi, não. Seu José cuida de um sítio que fica às margens do rio. E ele não quer nem imaginar o que pode acontecer se a água acabar de vez. Nós estamos aqui sem água, o nosso poço não tem água. Nosso poço tem água assim, 100 litros de água. A bomba bombeia lá para a caixa, joga, 10 minutos para de novo. E aí nós vimos nessa luta já há um mês e tanto assim, com água, poço. O dono do sítio nem está vindo aqui porque não está tendo água aqui no sítio para poder a gente ficar usando assim, todo mundo junto. Entendeu? O Rio Jucu tem uma extensão de 166 quilômetros e passa por 6 municípios. Atualmente está num volume crítico. Quem depende dele vê seu alimento, sua fonte de renda e seu futuro secarem junto com o rio. Aqui tem quanto tempo que não chove, seu Laurani? 4 meses, mais ou menos. 4 meses? Uma eternidade para a plantação. Mas aqui prejudica a produção toda, então? Toda. A falta de água é para tudo. É para seringa, é para cana, é para tudo. E a produção das seringueiras também fica toda comprometida. Ó, seca tudo. Seca tudo. Aí começa a cortar, dá uma carreirinha, dá uns pinguinhos assim, pá, já era. Aí fica desse jeito, ó. Potinho que eles colhem. É 2, 3 quartos para fazer uma coisinha pouca. Não tem nada aqui, ó. Tem só um pouquinho aqui. Um pouquinho que eles conseguiram colher nessa hora aí. É. O que a gente molha não é o que a gente irrigar. Quando você tem bastante água, você irrigar muito, mas se jogar só um pouquinho de água, não resolve a situação não. Porque você joga de manhã, quando é meio-dia, está seco do mesmo jeito. A irrigação hoje, ela representa aí, no geral, em torno de 60% a 70% do consumo de água dos rios, né? Há 30 anos atrás não existia irrigação, né? As lavouras eram todas molhadas com a própria chuva ou de uma forma bem, vamos dizer assim, primária, né? Pessoa lá com sua mangueirinha, né? Não tinha isso que tem hoje, não tinha nem energia para ter irrigação há 30 anos atrás, em algumas localidades. Agora e o futuro, como é que fica? O futuro é esperar em Deus que chova para poder... Aí melhora, não só para a gente, como para a região toda, né? Esperar chover, né? Esperar chover. Chovendo aí melhora a situação. E em Cidade Nova da Serra, quando a água finalmente chega nas casas, nascem a esperança e o sentimento de alívio também. Opa, agora veio. Oba, que benção. Água, compartilha. Pode nem abrir muito não, né? Tem que ir devagar, né? Porque a casa tá vazia. Não dá nem pra se empolgar muito não, né? Aí essa água aqui vai direto pra caixa, Direto pra caixa, isso aí. Ele liga ali na tubulação, Sim, manda direto pra caixa, e é a hora que vai chegar água pra vocês. Vai chegar um pouco d'água a gente aí agora. Isso aí. E no próximo episódio você vai conhecer um grupo de mulheres no sul do estado que trabalha muito a fim de mudar essa realidade.
A terra seca implora pela vida, e vida significa água. Estamos em Itapemirim, na região sul do estado. Aqui a paisagem seca começa a ganhar uma nova cor, uma nova vida. Essas fotos são de 1948. Elas mostram o rio Muqui, que foi o combustível para o crescimento da agricultura e da pecuária na região de Itapemirim. Agora, esse é o rio Muqui hoje, que continua tendo grande significado para quem vive aqui. Sim, natureza, né? Alimento, vida, tudo. Tudo mesmo. O rio é a economia, a diversão, o sustento. Mas nos últimos anos, o nível dele vem baixando cada vez mais, o que é motivo de grande preocupação. Daqui bem de pertinho dá para ver como é que o rio está assoreado, a que ponto que ele chegou. E o trabalho não é tanto recuperar o rio e só, mas sim o que ele representa para as comunidades, para mais de 15 comunidades. Imagina só quantas pessoas, animais e plantações dependem dele. Como o caso aqui da comunidade do Garrafão, mais abaixo tem a Coab, tem a comunidade da Pedra, Brejo Grande, tudo é abastecido pelo rio Muqui. E a baixa do rio tem afetado a rotina dessas comunidades. Ela afetou porque nós temos que reduzir a quantidade de gado da região. Por exemplo, tem muitas propriedades aqui que já vendeu todo o seu gado. Nós estamos só com gado de leite. Todo o gado de corte teve que ser vendido porque a gente não consegue sustentar a quantidade de água, a pastagem reduz, né? E aí a gente tem que manter o mínimo de rebanho possível para sobreviver. O desmatamento, sem sombra de dúvida, é o grande responsável pela falta de abastecimento dos rios. A gente tem que entender que a quantidade de chuva é a mesma, não se modificou. Há uma impressão equivocada que se chove mais ou se chove menos. Não, a quantidade de chuva, o histórico dos levantamentos pluviométricos mostra que a quantidade que chovia há 100 anos atrás é a mesma que chove hoje. O que mudou, com certeza mudou, foi exatamente como que essa água gira dentro do solo. Dona Maria Lúcia sente isso na pele. A fazenda dela tem mais de 40 hectares e as duas nascentes que existem estão acabando. Dona Maria, então essa aqui foi uma das poucas nascentes, né, que restaram aqui na sua propriedade, né? Poucas nascentes, que com a seca, né, nos restou essa nascente aqui. E apesar de estar meio assoreada, por causa de ficar externo, assim, sem plantação, né, sem reflorestamento. Só restou essa nascente aqui. E isso influencia a produção, o gado, tudo. Agora a senhora que tem muito gado, né, que depende disso, né, produtora de leite, como é que a seca, como é que a falta de água interfere na produção do leite? Interfere muito, porque o leite é composto de 87% de água, né? A vaca não tendo água, o leite vai diminuir totalmente. A cobertura, ela proporciona o quê? A infiltração da água na terra e o abastecimento do lençol freático. E essa água vai sendo liberada aos poucos. Então, é o tempo de recarga para chegar a um outro período de chuva. Se o período de chuva fica muito curto ou vem pouca água, né, acaba que não consegue abastecer esse lençol. Então, a gente precisa fazer a recomposição florestal do Espírito Santo. Nós temos aproximadamente 15% do território capixaba com floresta. Nós precisamos elevar a cobertura florestal no Espírito Santo e deixar ela mais uniforme em todos os municípios. E a segunda frente é reservar água, que nos períodos de muita chuva, no período de forte chuva no Espírito Santo, o produtor possa guardar água para quê? Para que nos períodos de seca o sofrimento seja menor, não só para o produtor rural, mas também para as populações, para as pessoas. Nós acreditamos que esse é o grande projeto
que nós estamos chamando inclusive de projeto de plantar água. Nós temos que ir lá no cerne, no X da questão, que é desde as nossas nascentes, recuperando as nascentes, recuperando a cobertura vegetal e, em paralelo, fazendo os investimentos de infraestrutura do esgotamento sanitário, da melhoria dos serviços de saneamento básico, da melhoria dos serviços de distribuição de água. Se a gente ainda resgatar a cobertura florestal dos solos, com certeza nós vamos mudar esse quadro. Mudar esse quadro. É isso que as produtoras rurais de Itapemirim querem fazer. Elas resolveram unir forças e, por conta própria, com as próprias mãos, criaram um projeto: Cooperar para Reflorestar. Hoje nós temos nesse primeiro momento 12 mulheres que participam já, assim, que já está na fase de implantação do projeto. Vai ser igual antigamente, né? Antigamente tinha água, né? Igual antigamente, que tinha água em abundância. E nós pensamos também nas gerações futuras, né? Se não cuidar da nascente, dos lagos, o que espera meus filhos, meus netinhos que vêm agora e futuramente, o que eles poderão ver? É um trabalho de formiguinha, né? A gente tem que dar o pontapé, dar o início dessa atividade para que outros, né, observem, vejam o resultado e vão aderir à nossa ideia, se Deus quiser. Plantar árvores para colher água no futuro. Para colhermos água no futuro. Esse é o nosso grande lema. Colhermos água e um ar melhor também, né? Com certeza. Teremos água e ar em abundância e de boa qualidade. Agora, o que você, o que nós podemos fazer dentro da nossa casa para economizar água? Amanhã, a gente vai te dar boas ideias para isso. É impossível pensar no futuro da água sem antes pensar em economia. E isso envolve você, eu, todos nós. Esse aqui é um gesto simples, mas que faz toda a diferença. Escovar os dentes, usar o vaso sanitário, tomar banho, lavar a calçada, lavar o carro, lavar a louça. Tudo isso faz parte da nossa vida, né? Mas você sabia que se nós fizermos um uso consciente de todas essas coisas, a gente pode economizar mais de 1000 litros de água todos os dias? Esse é o tamanho da responsabilidade que nós temos. Por isso, vamos visitar agora um condomínio na Praia da Costa, em Vila Velha, em que fechar a torneira é lei. Aqui tem 2 torres e as 136 famílias que vivem aqui assumiram o compromisso de controlar o uso da água. É só botar na ponta do lápis que a gente vê o quanto dá para economizar. Vamos fazer assim, uma conta só aqui para o nosso condomínio. Então aqui são 4 apartamentos por andar, vezes 17 andares, vezes 2 torres. Então, por dia, são mais de 6.000 litros de água desperdiçados, vezes 365 dias do ano. 2.233.800 litros de água. Água tratada que vai diretamente para o ralo. Mais de 2.200.000 litros de água num ano em um condomínio. É de assustar, né? E olha que a Liliane levou em consideração que cada família gasta em média 45 litros de água por dia só no banho, assim como a dela. E ela mesma teve que se adaptar para gastar menos. O que nós adotamos aqui, que eu acho que é o grande diferencial de economia, né, de não desperdiçar efetivamente, é a questão da coleta de água dos chuveiros. Aqui a gente tem um aquecimento a gás, né, da água dos chuveiros. Funciona assim, quando a gente liga, né, a água quente só chega efetivamente depois que toda aquela água que estava no encanamento, estava fria, saiu. Quando eu coloquei um balde para ver, e quando eu fiz isso pela primeira vez, eu percebi que era para cada banho um balde de água
desperdiçado para cada banho. E claro que não é só isso, né? O condomínio tem área de lazer e muitos jardins, o que acaba exigindo um sistema de irrigação bastante inovador. Nesse sistema de irrigação, a gente fez uma cadeia. A água da chuva e a água do ar-condicionado serve para irrigar as plantas. A água que a gente irriga as plantas volta, nós temos um filtro nos jardins, que essa água volta para a caixa da coleta e fica esse ciclo. A falta de água, especialmente, mais do que a abundância, né, a falta de água, ela tem despertado no cidadão comum, e vamos falar especificamente agora do cidadão capixaba, essa sensação de que eu sozinho não resolvo nada, né? E de que eu também não posso resolver o meu problema sozinho. Junta quem? Junta a sociedade civil organizada, junta os usuários dos recursos hídricos e junta o poder público. Acabou o individualismo, apesar de todas as dificuldades, apesar de toda a tensão, né, apesar de toda a condição de alerta que todos nós estamos vivendo, tem sido muito fácil que a sociedade se dê conta. Olha, vamos lá, vamos assinar acordos de cooperação comunitária. Sempre haverá tempo. Se imaginarmos que não há tempo, não haverá tempo, nós estamos colocando a sociedade, abrindo a porta do caos. E sabendo que o tempo é extremamente valioso, Carlos, que mora em Guarapari, resolveu sozinho criar um padrão de racionamento na casa dele. Tudo começa pela máquina de lavar, não é isso? Sim, começa aqui da máquina de lavar roupa. Geralmente a gente utiliza a segunda água, né, da lavagem, que joga aqui para esse recipiente aqui, e daqui a gente abre a torneira e utiliza essa água que está caindo ali para também fazer a parte de limpeza, né? Limpeza da casa, né? Isso. Que inclusive essa água ela já está com sabão, já limpa muito melhor. E além da economia da água, né? Você ainda faz a limpeza com essa água que seria jogada fora, né? Que você nunca mais ia ver ela. Agora economiza na água e no sabão, né? Na água e no sabão. E no quintal, mais uma ideia bastante ecológica. A gente tem um sistema ali que a água sai do ar-condicionado, vem pela tubulação aqui, essa que está aqui atrás aqui, aí... Passa por esses canos aqui, né? Isso, passa por aí, vai descendo, aí chega até aqui, onde está o líquido tão precioso que a gente tem que economizar e guardar ele, porque está faltando e vai faltar mais ainda. E a caixa está cheia, né? A caixa está cheia e vai caindo na água. Às vezes a gente olha assim, vê as gotinhas, né, pingando, não tem ideia a quantidade de água que você economiza, né? Quantidade suficiente para regar o jardim quase todos os dias. Ele faz isso há 2 anos. O interessante é que Carlos levou essa consciência para o trabalho dele também. Lá eu implantei também esse projeto de água nas secretarias lá que utilizam ar-condicionado, né? Que as meninas lá utilizam para lavar a secretaria, os carros, né? Que agora deve estar proibindo lá para lavar os carros por causa dessa falta de água. Então vai lavar com a água do ar-condicionado. O que um desperdiça pode estar faltando para o outro. Então é a questão de se pensar global e não de forma pessoal com relação ao recurso hídrico tão importante para o ser humano. Então, se cada um de nós economizarmos pelo menos 1 litro de água por dia nos nossos hábitos, nas higienes pessoais, quanto de água a gente não vai economizar no ano? Se a gente, né, cultivar esse aprendizado, imagino que as próximas gerações, crescendo com isso, já vão ter isso como valor. Agora, para nós que não crescemos talvez com esse valor, né, é que vai ser um pouco mais penoso no início, mas hábito é assim, a gente criou o hábito, depois a gente não abandona mais. Esse é o pensamento. É por isso que amanhã, no último episódio da série, a gente vai continuar dando dicas de consumo sustentável. Isso pode salvar o nosso futuro.
um recurso que não dura para sempre. Pensando nisso, precisamos entender que todos os segmentos da sociedade devem colaborar para preservar a água. E a solução está em nossas mãos. A agricultura consome 70% da água, as indústrias 20%. Agora, e como fica o restante, hein? Bom, e os outros 10% correspondem ao nosso consumo do dia a dia. Mas a pergunta é a seguinte: como é que a gente faz para preservar tudo isso? Porque, afinal de contas, essa responsabilidade é de todos nós. Concordo com você. E tenho uma sugestão, viu? Juntos podemos fazer a diferença. Unindo forças, vai ficar muito mais fácil salvar o nosso futuro. Aqui são quantos quartos? 16. 16 apartamentos que nós temos aqui. Todos com banheiro? Todos com banheiro, todos com ar-condicionado. Isso significa muitos gastos. A pousada da Fátima fica lotada no verão. Aí a economia tem que ser um exercício constante por aqui. A pousada tem procurado trabalhar com a economia no máximo que a gente pode. Por exemplo, com relação à limpeza da louça, a gente procura exatamente economizar nessa hora. Orienta o funcionário para que ele faça a primeira limpeza dos pratos, né, com um lenço, e depois a gente pede para ele começar a lavar e saboar tudo e botar na pia e ligar a torneira leve, né? Porque se você ligar na pressão, a água gasta muito mais. Se você ligar leve, você usa do mesmo jeito e não gasta tanto. Guarapari recebe cerca de 600 mil turistas entre dezembro e fevereiro. E, ultimamente, muitos têm se preocupado com a falta d'água. Esse ano está bem diferente. Eles estão ligando e primeiro estão perguntando, vai faltar água? Eu estou preocupado, eu realmente falo com os turistas o seguinte, olha, eu não posso te garantir que vai faltar água não, mas de uma coisa eu te garanto. Você vem com um número menor de pessoas, o número que eu vou cadastrar no apartamento, vão ser 6 pessoas, não podem vir mais, que vai gerar multa para essa pessoa, senão realmente nós vamos ter problema sim. E não para por aí não, viu? Na pousada, Fátima pega no pé dos hóspedes também. Nós temos uma orientação para os hóspedes, quando eles entram na pousada, de que a gente usa a roupa de cama, que a roupa de cama é lavada a cada 3 dias, é trocada. Caso o hóspede fique mais de 5 dias, 5 diárias. A gente conversa com ele, orienta, tem orientação dentro do apartamento, para que a roupa de cama e toalha sejam trocadas a cada 3 dias. Se ele preferir que seja diariamente, a gente o faz. Se não, nós fazemos essa troca só a cada 3 dias. E a maioria dos hóspedes tem ajudado, tem contribuído, tem entendido isso. Não cabe mais, não existe mais nenhum espaço cultural, né, comportamental, seja para o cidadão indivíduo, seja para o grupo social, de continuar utilizando a água como se ela fosse infinita. Isso não dá mais. A água tem que ser produzida, a água não se produz por decreto. É preciso condições originais, condições naturais para que elas possam, para que a água possa ser produzida. Então é possível sim, nós temos a esperança e temos toda a certeza de que a união de esforços, tanto de governos estaduais, municipais, de empresas, grandes empresas, a gente já tem parceria com grandes empresas aqui no Espírito Santo, temos parceria com governos de prefeituras e governos do estado na recuperação de nascentes. E estamos projetando então para os próximos 25 anos recuperar 65 mil nascentes que estão na porção capixaba da bacia do Rio Doce. E por que não levar para as outras bacias? Basta a união de esforços, basta a vontade, e a vontade a gente sabe que existe, que a gente pode reverter esse quadro, que é um quadro realmente preocupante, mas que é possível ser revertido. Eu acho que vai ser maravilhoso, porque as nascentes estando com vida, né, tudo protegida, não vai faltar água para o gado, nem para nós, né?
Vai ser muito bom. Porque às vezes a gente pode achar, para que eu vou economizar 1 litro de água? Que diferença vai fazer 1 litro de água? Mas 1 litro meu, 1 litro do outro, 1 litro do outro, 1 litro do outro, vai virar 1000 litros. Vai virar 1 milhão de litros, 10 milhões de litros. Então é assim que a gente cria uma esperança, uma expectativa. Independente de quem nos ajudar, eu, meu irmão, meu pai, a gente está lutando aí, tentar fazer o que deve ser feito aí, barramentos próprios, a gente vai lutar, da única maneira. Nosso futuro, por questão de sobrevivência e de aprendizado, eu espero que seja melhor. A água ela é essencial para tudo, né? E nós somos constituídos de quê? A maior parte de água, né? Então já está explicado, né? Tá mais do que explicado.